Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como escolher o seu tom e subtom de base corretamente. Então se você gosta de conteúdo mais explicativo e quer saber as minhas dicas e um pouquinho do meu conhecimento, me acompanhe por aqui. Bom, antes de você comprar qualquer base, você primeiramente precisa saber qual o seu tipo de pele. É uma pele mais oleosa, é uma pele mais mista ou é uma pele mais seca? Você sabendo o seu tipo de pele, você também vai escolher qual tipo de base você quer comprar. Se você quer comprar uma base mais mate ou uma base mais hidratante. Agora sim, você pode escolher a questão do seu tom e subtom. E como que você pode escolher corretamente o seu tom e subtom? Primeiro a gente precisa saber o que é tom e o que é subtom. Tom seria a questão da luminosidade da sua base, que seriam as bases do mais claro até o mais escuro. Quando a gente fala da questão da luminosidade, dessa escala do claro para o mais escuro, a gente está falando do tom. Subtom seria o fundo de cor, o fundo do marrom dessa base, e que também tem que estar de acordo com o fundo de cor da sua pele. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre colorimetria de uma forma fácil para que você possa entender, sem que fique de uma forma complicada, porque meu intuito desse vídeo é falar com você que gosta de se automaquiar. Não seria para um profissional da área, que no caso eu teria que aprofundar um pouquinho mais. Então eu vou explicar de uma forma fácil para que você possa entender, para você que é consumidor final e que gosta de se automaquiar. Então, subtom, como eu expliquei, seria a questão do fundo de cor, o fundo desse marrom da base, que tem que estar de acordo com o fundo de cor da nossa pele. Geralmente, as bases no mercado, elas são feitas com 3 pigmentos, que seriam as 3 cores primárias. Então, esse é o meu círculo cromático. Quando a gente junta o amarelo, o vermelho e o azul, não puros, a gente forma o marrom. Desse marrom que a gente forma as categorias de subtons, as categorias dos marrons. E basicamente, eles são formados em 3 categorias. Teria o marrom mais avermelhado, ou marrom mais amarelado, alaranjado, e também tem o marrom mais esverdeado, azulado. Basicamente, os subtons de base são formados nessas 3 categorias, e também a gente pode classificar, que hoje é falado no mercado, como subtom frio, quente e neutro. Então, dessa junção das 3 cores primárias, eu posso ter mais vermelho, ou mais amarelo, ou mais azul nessa composição. E aí que forma os fundos de marrom. Quando eu junto essas 3 cores, se eu colocar mais vermelho, ele forma um subtom marrom mais avermelhado. Então aqui, ó, nesse primeiro parte aqui do exercício, vocês podem ver a classificação dos marrons que possuem um pouco mais de vermelho na composição. O de baixo seria o marrom com mais pigmentação do amarelo. E o outro seria o marrom com mais pigmento azul. Tá vendo? Então, basicamente, eles são formados nessas 3 categorias, que seriam os marrons mais avermelhados, os marrons mais alaranjados, amarelados, ou os marrons mais azulados, esverdeados. Que basicamente é dessa forma que a gente encontra nas bases, tá? No mercado nacional, é bem difícil a gente encontrar marrons mais neutros, marrons mais azulados, esverdeados. É um pouco mais difícil de encontrar. Geralmente o que eu encontro mais no mercado nacional são bases mais avermelhadas, rosadas, ou bases mais amareladas, alaranjadas, tá? No mercado internacional, dependendo da marca que você encontra, é um pouco mais fácil. Às vezes eles tem marcas que têm muitas tonalidades de tons, subtons, o que é uma maravilha, né? E que seria perfeito se a gente encontrasse dessa forma no mercado nacional. Só que no mercado nacional é um pouco mais difícil, tá? Como a gente tá no meio dessa pandemia, a gente sabe que quando a gente vai numa loja de cosméticos, a gente não tem mais essa possibilidade de fazer o teste na hora, tá? Mas aqui eu vou explicar de 2 formas. A primeira é explicando para vocês, se caso não tivesse essa pandemia, como que você faz a escolha da melhor forma se você for numa loja. E a segunda, como que você pode escolher esse tom e subtom através da internet. Primeiro eu vou explicar para vocês como escolher a sua base em uma loja física. Como essa questão de entender subtom é um pouco complicado, eu sei que a maioria não vai conseguir se olhar no espelho e identificar qual que é o seu subtom de pele.
Então, seria muito mais fácil você ir na loja e fazer o teste, tá? Mas eu vou explicar aqui um pouquinho de como as marcas nacionais, não são todas, algumas marcas nacionais, elas classificam a questão do tom e do subtom. Geralmente, elas classificam a questão do tom por numeração. Então, elas começam da numeração 1, que seria a base mais clara, e vai aumentando a numeração, que chega na base mais escura, né? Então, isso seria a questão da classificação do tom da base, por questão de numeração, que seria do claro para o mais escuro. E nem todas as marcas nacionais, mas algumas identificam o subtom. Uma delas, mas também não quero ficar fazendo propaganda aqui, né? Porque eu também não estou ganhando para isso, que seria a loja da Candice Berenice. Lá eles classificam tanto a questão do tom por meio da numeração, como a questão da classificação do subtom, que é por meio da sigla, que seria N, Q e F. Quente, frio e neutro, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui. Essa aqui é a base Aqua da Candice Berenice. Quando você vai na loja, vai ter a classificação lá das bases neutras, das bases quentes e das bases frias, que seria N, Q, F. Tendo essa classificação dos subtons, ele também vai ter a classificação da numeração, tá? Então, essa aqui tem a classificação do tom, que é o 4, e tem a classificação do subtom, que é o N, que é o neutro. Como eu sei que meu subtom é Olivia, que é um subtom mais neutro, eu já vou direto no neutro, porque eu sei que aquele é meu subtom. E lá eu faço o teste de qual cor chega no meu tom. Só que nem todas as marcas têm isso, então fica um pouco confuso de você escolher em questão de subtom. Então, o ideal é primeiro ver a classificação do tom, ver pela numeração ali, quando você chegar na loja, mais ou menos que cor que fica na sua pele. Uma coisa que você pode fazer primeiro é pegar a base, colocar aqui bem perto do seu rosto, ver mais ou menos se tá ali no tom, e aí sim você faz o teste. Uma marca nacional que também identifica melhor o subtom da base é a marca da Catherine Hill. Quando você compra a base na embalagem, ele não vem falando o subtom, mas no site da marca eles informam. Então, esse aqui é um da Catherine Hill. Na embalagem, eles identificam a numeração, que é a numeração do tom, que esse aqui é o tom 3. E se você entrar no site da marca, ele vai colocar lá o tom 3, o subtom é neutro. Tom 4, o subtom é mais rosado ou mais avermelhado. Então, fica também de uma forma mais fácil para você conseguir comprar melhor essa base. Então, por exemplo, as bases da Catherine Hill, o que eu fazia? Eu entrava no site, via a classificação dos subtons, e aí na loja eu sabia qual que era o subtom de cada numeração, e lá eu já comprava qual que eu queria. Então, das marcas nacionais, essas são duas marcas que eu mostrei pra vocês, que é mais fácil identificar o tom e o subtom, porque eles vêm com essas classificações. Das marcas importadas, é um pouco mais fácil de você encontrar. As marcas importadas, é mais fácil você identificar essas classificações. Uma delas é a MAC, que vem também com a classificação NC e W. Outra marca também é a Dior. Então, das marcas importadas, é mais fácil você conseguir ver essa classificação. Das nacionais, são poucas. Então, o que eu tô mostrando aqui pra vocês são duas marcas que eu conheço, que é mais fácil de você encontrar essa classificação do tom e subtom. Então, quando eu vou fazer a compra da minha base numa loja, onde que eu primeiro faço o teste? No meu colo. E por que eu faço no colo? Eu faço no colo porque eu gosto de deixar a tonalidade de tom e subtom iguais no rosto, pescoço e colo. Eu, Natália, fico incomodada de ver tom e subtom diferentes nessas três partes do corpo. Então, eu prefiro testar no meu colo, porque eu gosto de deixar tudo isso uniformizado no mesmo tom e subtom. Aí você deve estar se perguntando, mas Nath, o meu colo, ele é mais escuro, ou ele é mais avermelhado, porque eu tomo muito sol. Eu não quero deixar o meu rosto também avermelhado igual o meu colo, ou mais escuro igual o meu colo. Tem uma outra forma que pode ser feita? Tem. Se você não quer deixar essas três tonalidades iguais, o que eu recomendo é, faça o teste nessa parte aqui do seu rosto, perto aqui do maxilar aqui, porque aí também você vai deixar um pouco mais uniforme com o seu pescoço, tá? Deixa pelo menos a tonalidade do seu rosto e pescoço
parecidos, tá? Não deixa muito destoado, muito diferente, senão vai ficar perceptível que o seu tom do rosto tá de uma cor e do pescoço tá de outra, tá? Então, se você não quer deixar igual o seu colo, deixa pelo menos parecido com o seu pescoço. Agora, eu vou fazer o teste aqui com vocês. Eu vou pegar uma base que é no meu tom e subtom, e vou pegar uma outra base que é totalmente diferente do meu tom e subtom, e vou mostrar como que eu faço o teste quando eu vou na loja. Então, eu vou na loja, escolhi qual a base que eu quero, se eu quero uma base mais hidratante, uma base mais mate, e agora eu vou começar a fazer o teste. Então, o primeiro que eu vou pegar é esse aqui da Miss Berenice. Então, eu coloquei aqui, ó, na plaquinha e vou fazer o teste. E como que eu faço esse teste? Eu pego com o próprio dedo e dou batidinhas no meu colo. Eu não espalho ele, eu dou batidinhas. Pra essa cor concentrar um pouco mais. Então, ó, vou dar batidinhas aqui. Então, esse primeiro aqui é o da Miss Berenice. Então, quando eu vou na loja, eu dou essas pequenas batidinhas pra cor ficar concentrada e espero secar. E do lado eu vou colocar uma outra base, que seria da Catherine Hill, que é o tom 6. Se eu não me engano, no site ele fala que o subtom dele é um subtom mais alaranjado. Então, eu vou colocar do lado desse da Miss Berenice. Pronto, coloquei duas bases aqui pra vocês conseguirem ter essa percepção, tá? E espera deixar secar, tá? Por que que eu tô dizendo pra vocês esperarem secar? Porque algumas bases, elas oxidam, ou seja, elas ficam um pouco mais escuras do que a tonalidade que está na embalagem, tá? Então, toda vez que vocês forem fazer o teste, espera essa base primeiro secar. Outra dica que eu também queria deixar aqui pra vocês é o seguinte: algumas lojas possuem iluminação mais amarelada. Isso distorce um pouco a visualização do tom e subtom. Então, se a loja tiver essa iluminação mais amarelada, o que eu recomendo é sai da loja. Se você estiver no shopping, dá uma volta, espera essa base secar e aí você vai no ambiente onde tem uma luz mais neutra, mais branca, ou então você vai numa luz natural para ver se essa base ficou no tom e subtom parecido com o da sua pele, tá? Não faça esse teste em uma loja que tem uma iluminação amarelada. Uma delas é a Miss Berenice. A Miss Berenice é ótimo ela ter essa classificação das bases, do tom e do subtom, mas a loja tem uma iluminação totalmente amarelada, o que eu acho inviável para uma loja que vende cosmético como maquiagem. O ideal seria a loja ter uma luz neutra, porque a gente consegue perceber melhor as cores. Agora, por exemplo, se você for na loja da MAC, a iluminação deles é totalmente branca, é bem claro, então você consegue ter mais essa percepção. Agora, tem loja que não tem, tá? Peguei as bases secarem e fui numa luz mais neutra, mais fria, para conseguir ver esse tom e subtom na minha pele. Então, aqui no vídeo, eu usei o da Miss Berenice e do lado eu usei um da Catherine Hill. Tá vendo que o da Miss Berenice, vocês conseguem perceber que ele tá bem parecido com o meu tom e subtom? Tá vendo que ele praticamente sumiu da minha pele? Vocês não conseguem notar a diferença de cor em tom e subtom? Agora, olha esse aqui da Catherine Hill, tá vendo? Ele tá num tom bem escuro, pro meu tom de pele. E o subtom dele também tá errado, porque ele tá um subtom, ele tá um marrom, ó, alaranjado, tá vendo? Um alaranjado mais escuro, ó, tá vendo? Então, esse daqui eu já descartaria. Agora, esse daqui, ele tá bem parecido com o meu tom e subtom. Ele sumiu da minha pele? Não, ele não sumiu. O ideal, quando você for fazer o teste da sua base, é que a base, ela suma da sua pele. Se ela sumiu da sua pele, ele tá no tom e subtom correto. Se ele não sumiu, ele não está. Como o intuito desse vídeo é para você, consumidor final, que não é profissional da área e que não entende de colorimetria, o ideal é fazer o teste e pegar a base que seja praticamente parecido o seu tom e subtom de pele, como eu mostrei esse aqui da Miss Berenice, que ele está no meu tom, mas não está no meu subtom, mas ele não tá tão destoado com o meu tom e subtom de pele. Então, se vocês não conseguirem encontrar essa base que sumiu praticamente dessa pele, pegue o mais parecido possível. Agora, eu como profissional da área, que sei colorimetria, eu consigo mudar esse subtom. E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Peguei a base da Miss Berenice e alterei um pouquinho o subtom dela, porque a cor original da embalagem não estava no meu subtom da minha pele. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês.
Esse primeiro aqui é o da Candice Berenice, que é o que vem na embalagem, e o do lado, que é bem aqui, é a base da Candice Berenice, alterado o subtom dela. Tá vendo que ela sumiu da minha pele? Mal dá pra vocês perceberem? Assim, a percepção é bem pouquinho, mas aqui vocês conseguem notar a base da minha pele e aqui ela sumiu. Então, quando vocês forem comprar a base de vocês, é aquilo que eu falei. A base, ela precisa sumir da sua pele. Ela sumindo da sua pele, ela tá exatamente no seu tom e subtom de pele. Mas como eu sei que nem todo mundo entende de colorimetria e esse vídeo é para um consumidor final, compre uma base que fique o mais próximo, como esse aqui que eu mostrei, da Candice Berenice, essa primeira cor aqui. E agora, eu vou aplicar essa base por todo o meu rosto. Pronto, apliquei a base da Candice Berenice por todo o meu rosto com um subtom alterado. Então, dessa forma, quando você compra uma base que fica praticamente no seu tom e subtom e ele some da sua pele, ele fica de uma forma um pouco mais natural, porque não fica tão perceptível que você tá de base. Você percebe que ali tem uma cobertura, mas não fica tão perceptível que você está de base. Então, é ideal quando você for comprar uma base numa loja física. Tem todas essas dicas que eu dei da questão da iluminação, qual tipo de base que você quer comprar, a classificação dos tons e subtons, é que essa base suma praticamente da sua pele. Mas se ela não sumir, que ela fique bem próxima do seu tom e subtom. Agora, como a gente tá no meio dessa pandemia, que mesmo as lojas estando abertas, não tem como a gente fazer o teste na loja, como que você pode fazer a compra e que ela fique um pouco mais certeira pela internet? A marca nacional que eu conheço que você consegue fazer esse teste é o da Candice Berenice. Lá no site da Candice Berenice existe um teste chamado Quiz da Base. Então lá ele vai te mostrar fotos de algumas modelos e lá ele vai te perguntando qual que você mais identifica daquelas modelos em questão de tom e subtom. E dessa forma você consegue encontrar a base mais correta, tá? Eu fiz esse teste, tá? Eu fiz esse teste no site da marca e ele deu exatamente a 4N, que é esse aqui que eu tenho da Candice Berenice, que é o mais próximo do meu tom e subtom de pele. Então, por eu ter feito esse teste e já sabendo qual que é exatamente no meu tom e subtom, então fica um pouco mais confiável para você fazer esse teste no site da Candice Berenice, se caso você quiser comprar da marca da Candice Berenice. De outras marcas nacionais, eu não cheguei a procurar se tem esse teste, tá? O outro site também que eu vou recomendar para vocês, mas eu vou deixar descrito aqui embaixo, porque eu sou péssima em inglês, seria esse site aqui descrito, que lá ele também te ajuda a comprar bases que fiquem no seu tom e subtom mais parecidos, os mais próximos ou o correto, tá? Só que esse site, ele serve se você quer comprar uma base importada, tá? Lá ele não tem a classificação das bases nacionais. A única que eu vi foi da Contém 1 grama, mas o restante é tudo importada. Você precisa ter uma base importada na sua casa, que você saiba que o tom e subtom dela é praticamente parecido com o tom e subtom da sua pele. Entrei no site para fazer o teste junto com vocês. Então, primeiro digito a marca da minha base, que no caso é o da MAC. Depois eu digito a linha da base da marca, que é a Studio Fix. E depois eu digito a cor dessa base, que no caso é a NC35. Colocadas as 3 informações principais, eu vou pedir para ele adicionar. E depois eu vou pedir para ele dar continuidade. Dando a continuidade, ele vai me dar opções de bases de outras marcas importadas, que vocês podem ver aí na tela: Maybelline, MAC, Too Faced, tem a da Huda Beauty, L'Oréal Paris. Mas é aquilo que eu expliquei, você precisa ter já uma base importada na sua cor para ele dar opção das outras marcas. Então, esse é o vídeo de hoje. Como eu disse, esse vídeo, o meu intuito é para você consumidor final, para você que se
para você que gosta de se automaquiar, que ainda tem dificuldade de encontrar a base no seu tom e subtom. Então eu dei essas pequenas dicas aqui para vocês, expliquei um pouquinho sobre tom e subtom, dei alguns exemplos, não me aprofundei muito nessa questão de colorimetria, porque para você consumidor final, nem sempre é viável você entender muito essa questão profundamente. Então eu expliquei de uma forma mais fácil. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Se você gosta dos meus vídeos mais explicativos, não deixe de se inscrever no canal. E se você também quiser me seguir lá no Instagram, lá eu também faço conteúdos para o feed e também para o IGTV. Então, até o próximo vídeo.